Peço a favor de sentar nos vossos lugares, por favor. Temos que iniciar a sessão. Muito obrigado. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Tony Castro. I'm a Portuguese naval architect who, as you can see, has sort of managed to achieve a moderate amount of success internationally in the last years. And I would like to encourage others to make the sea part of their lives. I did study naval architecture in Scotland, in Glasgow, primarily because at that time you couldn't even learn neither naval architecture, neither marine engineering in Portugal, something of course has been put right ever since. And as a result of that, I made my life in England, where I still live, just shortly interrupted by 5 blissful years, which I spent in Southern Ireland in County Cork. I have sailed as a sailor in just about all corners of the world, most oceans of the world. I've experienced it very calm, very rough. I've seen some very clean areas in beautiful harmony with the environment, and also, sadly, some very neglected and poor state parts of the ocean. I forgot the words I was going to say. I think that, countries like Portugal, which have, limited resources, should definitely realize, the potential of the sea, especially given that we have this glorious coastline, in order that we can exploit it, albeit in an eco-friendly and sustainable way, for the benefit of society as a whole, which I'm sure this is what we're all here to talk about and implement. I forgot my words again. My expertise is mostly in the design of boats,
and also in research, especially the new technologies like computational fluid dynamics, which helps research things much faster, easier, and somebody said earlier, make better use of the budgets available. And of course, I'm blessed with having a job where we tend to innovate something almost every other week. Tomorrow, I'm participating in a roundtable where we will try to explore ways to take our youngsters and the younger generation to see, to make them enjoy it, understand it, get their interest in it, and so that in the future, they may make their lives with something to do with the sea. Thank you. Vamos tentar recuperar um tempo. Vamos dar início à mesa redonda 1, Plano de Ação da Estratégia Marítima da União Europeia para a área do Atlântico, promovendo um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Don't stick your nose on. Muito obrigado por me terem convidado. Isto é seguramente uma honra. Eu, de vez em quando, por causa da profissão que tenho, sinto que sou convidado a testar os meus limites e esta é seguramente uma dessas situações. Além de ser português e de ser um profundo amante do mar e tentar seguir tudo quando sejam notícias relativamente ao desenvolvimento do mar, tudo o resto que vai ser dito aqui, obviamente, que virá destes senhores que eu vou ter a honra de ouvir eu também aquilo que vão dizer. Nós, claro, que passamos por uma fase muito vibrante da nossa dialética nacional. É frequente, nós somos um país onde fazemos inúmeros diagnósticos constantemente, portanto estamos muito seguros acerca daquilo que devíamos ter feito no passado e esquecemos por vezes do pormenor de que o passado realmente passou e retificar esses erros é de uma dificuldade extrema. Provavelmente, em relação ao mar, nós conseguimos nomear uma série de áreas que correram mal, estratégias erradas. Eu iria a uma que terá sido absolutamente desastrosa, que foi o infeliz marketing da pimenta no século XV. Ninguém fala disso, mas é verdade. De facto, quando a pimenta chegou a Lisboa e o seu comércio foi entregue às zonas dos Países Baixos, provavelmente começou aí um declínio qualquer, mas é tarde demais, a pimenta não vale já o que valia, mas nós temos valores que valem, se calhar, mais que isso, e alguns com metáforas significativas. Temos que apanhar a onda do desenvolvimento. Uma das primeiras perguntas que eu farei para o Sr. Matthew King é um documento da União Europeia onde se estima que até 2020 se consigam cerca de 7 milhões de postos de trabalho com economias associadas ao mar e a chamada economia azul. Portanto, isto é uma zona de um potencial imenso que pode ser, de facto, a redefinição, a redescoberta da vocação europeia ou da vocação de vida, se calhar, da Europa marítima. Nesta questão dos diagnósticos, e com isto vou encerrar, é bom pensar nos erros do passado, claro que os é, mas só apenas como plataformas para o desenvolvimento futuro. Eu não consigo deixar de contar algo que reli recentemente. O filósofo Hegel, no século XVIII, XIX,
foi quem deu origem, obviamente, a muito do pensamento marxista-leninista atual. Teve, de facto, elaborações de profundo significado social que têm que ser entendidas e seguidas hoje, mas tinha uma consciência científica, poderia ser preocupante. Ele acreditava firmemente e demonstrou cientificamente que só podia haver 7 planetas no universo, não havia mais. E estava definido o universo e era muito mais fácil lidar com ele com 7 planetas. Shakespeare pegou nisto mais tarde, no seu imortal King Lear, e trouxe um diálogo entre o rei e o bobo, que é extraordinário. E o bobo, numa conversa muito íntima, pergunta ao rei: Vossa Majestade sabe porque é que há 7 planetas só? E o rei pensa e diz: porque não há 8? E o bobo responde: excelente, certíssimo, Vossa Excelência dava um excelente bobo. É neste mundo que nós estamos um bocado a existir. Com esta introdução, eu vou passar a apresentar quem está aqui na mesa. Está o Dr. Piti Cunha, que aconselha em ciência o Sr. Presidente da República, ou aliás, a Presidência da República, o Sr. Secretário de Estado do Mar, que é um homem de aventura marítima, daí a aventura de me convidar para vir a esta mesa, mas verá se valeu a pena ou se vai pagar por isso. E Mr. Matthew King, que coordena política europeia, a nível europeu, política atlântica das regiões mais periféricas e do Ártico também, e que terá seguramente uma mensagem importante, sobretudo numa altura em que nós estamos totalmente conscientes que o mar, de facto, não tem fronteiras. Um desastre ecológico na Galiza é um desastre em Portugal. Os recursos do mar têm que ser geridos sem regionalismos protecionistas a nível europeu. E isso é uma tarefa imensa e é uma tarefa de imaginação, sobretudo se pensarmos que até há muito pouco tempo nós agarramos numa revista qualquer internacional e o surf era tido como algo exótico de praias tropicais. Hoje em dia o surf é na Nazaré, onde há das maiores ondas do mundo, e é no Guincho. Portanto, os potenciais têm que ser redescobertos e reinventados. Mr. Matthew King, para si será, portanto, o lançamento deste tema. Fale-nos dessa possibilidade dos 7 milhões de postos de trabalho que a União Europeia quer dinamizar e quer que se realizem até 2020, creio. Thank you. I don't know how long you're giving me to give an answer. Short okay. and sweet. I think when we first started thinking about the blue economy and what it could mean in terms of generating growth in coastal areas that have traditionally relied maybe more on fishing and fisheries income than other sources of growth, we started thinking about what it could mean for the economies of Atlantic nations and nations that have a large coastline in general. And we came to the conclusion that we needed to study the potential of this blue economy. Technology and innovation is moving apace, and so it is possible to work in the sea, further out to sea, and deeper in the oceans than ever before. So our studies have shown us that today we think there are around 5.5 million jobs in the blue economy, and that's the marine and marine-related economies of Europe. Now, in America, they say that they have tens of millions of jobs related to the oceans. So maybe our figures are quite a conservative estimate, but we certainly think that the potential to grow the blue economy is there. And our projections are showing that between now and 2020, across the whole of the European Union, it could be possible to create an extra 1.5 million jobs. So to move the jobs from 5.4 million, 5.5 million today, up to 7 million. And again, we hope that's a conservative estimate. I think what's really going to matter is the amount of innovation, the new skills that can be created in the workforce today, and how with ideas like the Atlantic Action Plan, we can really try to make these figures a reality. Very good. Eu iria para uma área também que a doutora Wanda Nunes aqui referiu, que é a criação de um campus do mar. O termo é magnífico, um campus do mar
tem que ser uma coisa alargada, e eu passaria para o Sr. Secretário de Estado, sem antes não deixar de como dizem os americanos, recognize, nesta sala, o professor Mário Ruivo, cujo trabalho no entendimento dos nossos oceanos é absolutamente insubstituível. E eu, tendo vindo de uma antiga colónia, recordo-me perfeitamente de que o meu primeiro part-time foi num Instituto de Bioceanologia e Pescas em Lourenço Marques, que era uma série de uma rede de institutos criados na altura pelo Governo de Lisboa, por todo o espaço onde se falava português e, curiosamente, onde ainda se fala português, e talvez valha a pena pensar o que é que aconteceu a essa rede de estabelecimentos, ao network que poderia haver, ao imenso trabalho que deve ter sido feito em todas essas costas atlânticas por aí fora. E eu vou pedir ao Sr. Secretário de Estado que nos fale deste Campos do Mar, que nos fale, sobretudo, da tentativa de renascimento do interesse dos nossos jovens pelos desportos náuticos, pelas ciências náuticas, porque não? Nós aqui em Lisboa tínhamos, até ao 25 de Abril, tínhamos centros náuticos de enorme pujança, saíram imensos velejadores olímpicos e grandes velejadores desses centros náuticos que foram desaparecendo aos poucos, estão a ser recuperados em várias escolas privadas, se calhar é uma boa alternativa, mas fale-nos disso tudo, por favor, Sr. Comandante. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com o Mário Crespo. Não sei o que irei pagar, mas certamente sou sempre eu que pago com as provocações do Mário Crespo. Permitam-me cumprimento todos os presentes. É magnífico ver tanta gente aqui hoje, nesta segunda Conferência de Lisboa sobre o Atlântico. É sinal que realmente o mar pegou destaque em Portugal, e este pegar destaque já é uma influência de estar no Ministério que também é da Agricultura. Permitam-me também cumprimente Matthew King, agradecer-lhe a sua presença em Portugal e o contributo que dá para esta iniciativa e para este desenvolvimento, e como sempre, ao meu caro amigo Tiago Pita e Cunha, que está sempre disponível para promover o mar português. Tem uma vontade permanente, uma imensa disponibilidade, para além da competência que todos lhe conhecemos, para poder ajudar a que cada vez mais o mar português e também o mar da Europa, não esqueçamos o papel fundamental que teve na Europa relativamente à política marítima integrada, para tomar parte nestas reflexões e, mais de tomar parte nas reflexões, promover de facto a ação concreta. Muito obrigado por isso. Bom, relativamente ao Campos do Mar, o Campos do Mar é uma das iniciativas, uma iniciativa que começou a ser pensada para a Estratégia Nacional para o Mar. Está prevista na Estratégia Nacional para o Mar, mas, entretanto, foi dado início a um desenvolvimento com a Câmara Municipal de Lisboa, a qual, neste momento, agrega praticamente toda a comunidade, aquilo que se poderá designar como uma comunidade estuarina do Tejo, ou seja, todas as autarquias que, ao longo do Tejo, ou que têm fronteira com o Tejo, e que todas elas, em geral, veem uma oportunidade em provocar o desenvolvimento de uma região com uma visão diferente. Não estarmos em terra a olhar para o mar, mas colocados no mar a olhar para a terra e ver de que forma podemos transformar o estuário do Tejo, que é um dos mais admiráveis e formidáveis estuários a nível europeu, realmente o podemos tornar em algo que promova a valorização de toda esta região. Todos nós lembramos-nos o que é a atividade que se passa hoje no Rio Douro, é uma atividade com grande impacto e que promove realmente a economia local, e no Tejo, o Tejo continua a não ter vida. Portanto, é fundamental provocar que a vida destas comunidades possa nascer no Tejo. Mas, ao formar o Campos do Mar, ou esta iniciativa do Campos do Mar, aquilo que se pretende é juntar todos aqueles grupos de interesse, desde a universidade até ao jovem que foi aqui mencionado, que quer praticar o desporto náutico, e esse tem que ser provocado para isso, juntar todos numa vontade comum de darmos as competências, o melhor das nossas competências, o melhor das nossas disponibilidades, e procurarmos aproveitar todos os recursos que possam estar à nossa disposição para promover este desenvolvimento. Portanto, o Campos do Mar vai com certeza ser um motor de muita atividade em torno do estuário do Tejo, estuário do Tejo que inclui a sua foz e vai até Cascais e para sul
poderá chegar até Sesimbra, portanto um estuário, um conceito de estuário do Tejo muito alargado, mas vai promover um imenso desenvolvimento e um desenvolvimento onde não só a academia, a universidade terá um papel fundamental, mas todas as empresas serão chamadas a contribuir, o cidadão em nome individual e que será realmente o produto de uma vontade coletiva. E a chave aqui é realmente a vontade coletiva de todos aqueles que querem utilizar o mar como um veículo de valorização, como um veículo fundamental de desenvolvimento e que com uma vontade comum que é alicerçada numa cooperação que se quer cada vez mais forte, permitam a criação de novas e grandes oportunidades. Portanto, isto é, em traços gerais, aquilo que se pretende com o Campos do Mar, o qual, como foi aqui mencionado, já tem trabalho feito. O Sr. Arquiteta está aqui, que tem coordenado muito desse trabalho, tem trabalho feito e esperamos que possa responder a todos os desafios que se vão colocar a curto prazo, nomeadamente aqueles que já hoje a Sra. Diretora Laurie Evans teve a oportunidade aqui de falar, que vai ser lançada a partir de janeiro. Portanto, é através de vontades coletivas como esta que se pretende reunir à volta do Tejo e à volta desta comunidade estuarina que podem realmente criar aqueles projetos de dimensão adequada que tem que ser necessariamente grande para que o desenvolvimento que lhe esteja associado seja também um desenvolvimento significativo que terá que ser necessariamente grande. Portanto, teremos que, posso dizer que este Campos do Mar é a concretização da criação de um conjunto muito alargado de uma vontade comum para a valorização a partir do mar. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Dr. Tiago Peticunha, que aconselha a Presidência da República nestas áreas. Terá que haver também aqui uma curtíssima introdução para saudar o Sr. Presidente pelo magnífico ato de soberania que foi ir às selvagens, que foi absolutamente importante, foi de facto incontornável, tinha que ser feito e ele fê-lo com uma naturalidade que provavelmente fará história. Dentro dessa área, e conscientes de um aspecto que não pode haver, dada a nossa dimensão atual e seguramente dimensão futura também, não pode haver uma política europeia de desenvolvimento das zonas atlânticas sem a participação de Portugal. Descreva-nos aquilo que o senhor vai aconselhando que seja feito. Bom, muito obrigado. É uma pergunta difícil. Eu acho que diria, em primeiro lugar, temos de pensar qual é sempre o fim último de toda a nossa ação, de todo este revivalismo dos oceanos, este Ocean Revival que existe em Portugal, para compreendermos porque é que o fazemos. E acho que o objetivo último é melhorar o desenvolvimento sustentável do nosso país. O nosso país necessita muitíssimo de criar novas fontes de riqueza, de criar novos postos de trabalho e de, portanto, proporcionar aos residentes uma forma de estar mais realizada, mais equilibrada. O oceano é, para Portugal hoje, ao fim de 10 anos de reflexões, de relatórios, de planos estratégicos, um ativo estratégico nacional. Não o era há 10 anos atrás. Era um não assunto. Portanto, houve uma evolução. O que é fundamental conseguir-se nos próximos anos, e podemos falar que os próximos anos são 2014-2020, porque não há dúvida nenhuma que o período financeiro que vem agora poderá ser uma mola determinante para operar essa mudança, é passar de um mar que é um ativo estratégico a um mar que é um ativo económico. E, portanto, emprego e financiamento são as duas áreas fundamentais nesta matéria, mesmo para Bruxelas como para Lisboa. Para Bruxelas porque fala em 7 milhões de empregos a criar até 2020. E aí é fundamental compreender não apenas que há novos usos e recursos do mar que têm de ser apoiados, como a biotecnologia, bem entendido, como as energias renováveis offshore, bem entendido, como o turismo, todas elas referidas na estratégia do crescimento azul e na declaração de Limassol, mas que é fundamental também compreender que a Europa não conseguirá ter um cluster do mar forte se não tiver transportes marítimos fortes e construção naval forte.
por vezes há uma certa tendência de pensar que nós podemos abdicar da construção naval na Europa, e isso é um erro. Desde logo, a questão dos transportes marítimos é fundamental, principalmente os transportes marítimos de curta distância intra-europeus, porque conseguir fazer progressos nessa área, que é uma área em que os progressos têm sido lentos, afirmo e reconheço, é uma forma de permitir, de alguma maneira também, servir não apenas as políticas industriais da construção naval, que beneficiaria, e note-se, por exemplo, que a frota europeia de transporte de curta distância é uma frota que está hoje em dia obsoleta, com navios de mais de 25 anos, onde, portanto, haveria necessidade de renovar. E, portanto, uma política deste tipo não apenas seria fundamental para a geração de emprego, na área dos transportes marítimos, dos portos, da construção naval, que são áreas nucleares de qualquer cluster do mar em qualquer lugar do mundo, como poderiam também servir as políticas do ambiente, as políticas de energia e as políticas das alterações climáticas, porque são políticas que criariam navios mais limpos e logo mais amigos do ambiente. Transportar as mercadorias por mar é também mais amigo do ambiente do que as transportar por terra, porque transportam mais toneladas com menos combustível. Era também para a política da energia, pela eficiência energética que isso traduz, e, portanto, também para as alterações climáticas, pela redução das emissões de carbono que isso produziria. Portanto, ter os olhos, neste próximo período de 7 anos, nestas áreas, parece-me sempre fundamental. Portugal tem outras preocupações. Nós temos preocupações muito básicas, que é, eu costumo sempre dizer, uma primeira preocupação que é fundamental é a questão da inovação. Nós investimos muitíssimo nos últimos anos em investimos imenso em investigação e desenvolvimento. Conseguimos ultrapassar uma posição desfavorável que tínhamos na média europeia nessa matéria, mas não conseguimos, neste período, transformar esse conhecimento em produtos e em serviços de mercado. E é este o grande desafio que na área da economia do mar e da economia azul nós enfrentamos também neste próximo período. Portanto, esta questão da inovação era fundamental. A questão da internacionalização da economia do mar é outra questão fundamental para Portugal. Conseguir atrair mais investidores estrangeiros, que trazem também know-how, que é muito importante, e conseguir vender mais para fora e investir mais fora também. Finalmente, a questão da ordenação do território, do ordenamento do território, a questão da governação integrada dos oceanos. Nós temos falado há uns anos a esta parte, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, que foi o primeiro país que surgiu com uma política integrada para o mar, numa governação integrada, mas os desafios dessa governação são tão formidáveis que nós ainda não conseguimos chegar a esse patamar. E, portanto, toda esta questão do ordenamento do território e de uma visão integrada do oceano seria fundamental para Portugal. Mas ainda depois queria, para não monopolizar mais o tempo, falar mais sobre a questão do financiamento, portanto, dos fundos que estarão ao serviço desta transformação das nossas sociedades europeias. Iremos seguramente lá, porque deu-me aí uma deixa ideal para uma reflexão coletiva, que é: não podemos abdicar da construção naval. Ora, nunca conseguiria sofismar, nem faria honra ao convite que me foi feito se não lançasse para aqui o tema, obviamente, do que se passa atualmente com os estaleiros de Viana do Castelo e ouvir a vossa opinião. E começaria, não especificamente com Matthew King sobre isto, mas com Matthew King eu iria a um documento da União Europeia onde se diz que uma das linhas mestras is Improving Skills in Traditional Atlantic Industries, como shipbuilding, construção naval, aquacultura, pescas, bem assim como nos setores emergentes que o Tiago Piticunha aqui também começou a referir. Não valia a pena a União Europeia refletir sobre as suas medidas, algumas delas tão draconianas, que podem levar ao encerramento de indústrias e colocar países e governos em situações que não têm alternativas racionais, quase, para salvaguardar estas suas indústrias estratégicas? Isto é pergunta e não implicita qualquer espécie de resposta da minha parte. Francamente, não a tenho. I'm not sure I can give you such a satisfying answer to this question. I mean, I think what I want to say is that the blue economy and the jobs that could come from the blue economy are going to be dependent upon revitalization of traditional sectors like shipbuilding, and that would involve private finance, national finance, and where possible, obviously, use of EU funds in the
to the extent that that's eligible. But I think the jobs will also come from innovation and a forward-looking perspective that will really try to drill deep into new sources of growth and jobs. There is potentially a new economy at the doorstep of countries like Portugal. And many Atlantic nations are particularly well placed to benefit from, for example, marine renewable energies, and what that will mean in terms of investments in port infrastructure, in the maintenance facilities, in all of the supply chain that will need to fuel the development of the marine renewables energy sector. Shipbuilding will, of course, be very important in order to supply offshore installations. Aquaculture is something that we've spoken about already today. There, I think the guidelines that the EU has brought forward are designed to try to help kickstart reflections within member states and locally about where best and how best to deploy skills. But there is, of course, a fundamental element as well, which is where is the human resource capacity going to come from to provide the labor to make the blue economy grow. And there, I think, national curriculums, engineering skills, and other forms of ways in which young people can be encouraged to think about and consider seriously a career at sea are very important. And there again, EU funds through the European Social Fund are available to try to help member states craft the sort of skills base that they will need. But it's very much an area where the EU is trying to help member states and regions forge their own path here. O Secretário de Estado, neste momento, está a ser discutido no Parlamento, na Comissão de Defesa, a questão dos estaleiros de Viana do Castelo. O Sr. Ministro da Defesa está a ser ouvido. E eu vou-lhe pedir também um comentário sobre esta zona, sobretudo tendo em mente que no histórico recente os estaleiros já foram reabilitados uma vez, pelo menos, com uma série de encomendas que revitalizaram. Depois houve algum desaire gestionário, provavelmente, mas também, novamente, aqui é do histórico, portanto, a haver alguma medida seria de retificar daqui para a frente, mas o desaire com um navio excelente, que está neste momento acostado no Alfeite, que é o Atlântida, à espera de uma decisão política que o ponha a trabalhar. O Ministro da Defesa ainda recentemente disse, numa entrevista, que não entendia porque é que o navio não estava a ser utilizado, e de facto é difícil de entender. O senhor está na posição privilegiada de ser um homem de mar, de ser um membro do Executivo, de ter acesso e, sobretudo, mais do que acesso, de ter ideias claras para este setor. Muito bem. Como disse, também estou na situação privilegiada de ter neste momento o Sr. Ministro da Defesa a responder relativamente aos estaleiros navais de Viana do Castelo e, portanto, melhor que ninguém o Sr. Ministro da Defesa responderá, porque a tutela é que lhe pertence. Eu realmente, relativamente à construção naval e ao setor, mais do que o setor da construção naval, àquilo que temos na Estratégia Nacional para o Mar, que tem a construção, a manutenção e a reparação naval, eu concordo absolutamente com aquilo que o Matthew King lançou, com as pistas que o Matthew King lançou aqui. Não é apenas a construção naval dos navios tradicionais. Nós temos que abandonar esse conceito de construção naval apenas, que normalmente é o conceito que no dia-a-dia, na conversa comum, é utilizado para falar de construção naval, mas temos que olhar para toda a diversidade de novas oportunidades que surgem, porque, de facto, nós temos atividades que são atividades clássicas, tradicionais do mar, mas temos um conjunto muito numeroso de atividades emergentes. E essas atividades emergentes precisam de plataformas diferentes, precisam de construção também pesada diferente, precisam realmente de ter quem seja capaz de desenvolver os conceitos e quem seja capaz de levar à prática essa construção. Temos também que pensar ao nível da inovação. E o esforço que foi feito e que está na base também daquilo que Portugal procurou fazer no campo, no âmbito da estratégia marítima da União Europeia para o Atlântico, tem a ver precisamente também com isto. Portugal reconhece que o seu mar é claramente diferente do que é um mar do Norte, não tem as mesmas características. O conjunto de oportunidades, há oportunidades comuns, mas há outras muito diversas, e tem, sobretudo, uma condição, nomeadamente a condição de profundidade e a condição de estado do mar, que são nitidamente diferentes. E, portanto, isso são
matérias e são características que obrigam a respostas diferenciadas e que também aqui criam oportunidades. Há outras paragens do globo onde estas mesmas características são verificadas e idênticas necessidades, se não existem já, irão existir. E, portanto, nós temos que realmente aproveitar a internacionalização e, como o Tiago mencionou, a internacionalização cá dentro, que é trazer o investimento internacional para aproveitar aquilo que são as nossas potencialidades e valorizar-nos a nós próprios, aproveitarmos para nós essas oportunidades, mas ao mesmo tempo aproveitar tudo isto que possa resultar destas necessidades internacionais para transportar para fora aquilo que formos capazes de desenvolver. Há muito trabalho para ser feito, há investidores que precisam realmente de quem também tenha a coragem de querer correr alguns riscos. E os riscos hoje também são apoiados no quadro da União Europeia por fundos, e são apoiados por fundos que são muito diversos. Mas são fundos que também exigem primeira competência e depois existem alguma vontade de correr alguns riscos, vontade de querer realmente ser empreendedor. E o ser empreendedor tem a ver realmente com isso, tem a ver com olhar, procurar as oportunidades e procurar construir a partir delas. Portanto, eu diria que nós temos hoje infraestruturas ainda em Portugal e temos algumas notáveis. Bastaria mencionar aqui o caso da Lisnave e tudo aquilo que a Lisnave tem conseguido fazer. É um grande estaleiro, penso que o maior estaleiro europeu hoje de reparação, manutenção e reparação naval, que é um estaleiro que as perspectivas de desenvolvimento são imensas e, portanto, temos que olhar para esse caso de sucesso e procurar que todos os outros acompanhem esse caso de sucesso. Temos que saber aproveitar as capacidades de outros estaleiros menores, como, por exemplo, estaleiros navais de Peniche, estaleiros navais do Mondego, e outros que existem para dar apoio a novos instrumentos que precisamos neste quadro de nova exploração dos oceanos. Portanto, eu diria que a oportunidade está aí, é preciso vontade. E há um aspecto que eu gostava de mencionar apenas para nós também nos apercebermos às vezes das dificuldades que surgem, que não são dificuldades de financiamento. Eu lembro-me, por exemplo, ainda ontem estava a passar em revista o que se passa com o programa ProMar, o Programa Operacional do Mar. E nós estamos num momento em que estamos a aproximar do fim do ano, precisamos de fazer a execução anual desse programa e estamos a falar com os promotores. E realmente é caricato no momento em que há dificuldades de financiamento, tenha que ser o Estado, a Administração Central, a andar atrás dos promotores para lhe querer pagar aquilo a que eles têm direito. Porque realmente os promotores não apresentam as suas formas de pagamento. Portanto, tudo isto são pequenos aspectos que temos que realmente contornar e que temos que transformar estas dificuldades naquilo que elas são, que são grandes oportunidades. Muito obrigado. Aqui fica. Eu passaria para o Tiago Piticunha e falemos então do financiamento de toda esta economia, que ainda neste momento é uma perspectiva de sonho, mas com 7 milhões de postos de trabalho é um belíssimo sonho para todos nós. Sem dúvida. Eu acho que é fundamental nós compreendermos uma coisa, agora que falamos em financiamento para uma economia azul, é que há uma grande diferença entre o quadro comunitário financeiro 2014-2020 e o anterior quadro 2007-2013. E a diferença fundamental é o aparecimento em Bruxelas de uma nova política, a política marítima integrada, com as suas políticas de bacias regionais, como a estratégia do Atlântico, que não existiam na altura. E, portanto, tudo aquilo que foi o financiamento, digamos, comunitário, não estou a falar do financiamento privado, que também é fundamental, mas comunitário, não foi um financiamento que tivesse, desde logo, uma política europeia de base como pressuposto. Neste momento, essa oportunidade existe. E, portanto, o programa Horizonte 2020, que aqui foi falado, com praticamente uma duplicação de fundos relativamente ao 7º Programa Quadro, pode constituir uma alavanca fortíssima de financiamento da economia azul, como aqui foi dito. Eu já estive a ver todos os pré-concursos que estão preparados. Em cerca de 800 de pré-concursos encontrei seguramente umas entre 30 e 40 pré-concursos, portanto, pré-calls, na área da economia do mar, da investigação científica do mar e, portanto, há muita coisa por onde pegar.
no que diz respeito à economia azul, no que diz respeito às pequenas e médias empresas e uma verba só para as pequenas e médias empresas, que é muito importante. Mas, obviamente, que eu sou ambicioso nesta agenda do mar, julgo que a Europa tem aqui uma oportunidade, de facto, de se projetar para este novo recurso natural que é o oceano e que lhe foi tão importante no passado e, portanto, eu gostava que houvesse ainda um compromisso maior, mesmo por parte de Bruxelas. E gosto às vezes de imaginar, por exemplo, quando no século XX surgiu o Sputnik, os Estados Unidos lançaram-se numa corrida ao espaço. E essa corrida ao espaço implicou até promover professores de matemática nos graus mais elementares do ensino dos Estados Unidos. E, portanto, eu espero um dia que, mais do que onde estamos hoje, a Europa se possa lançar numa corrida ao mar, na corrida aos seus oceanos e aos seus mares, e refletir essa visão nos instrumentos de financiamento. Seria extremamente interessante, por exemplo, que num programa do Horizonte 2020, da mesma maneira que há verbas cativas para pequenas e médias empresas, houvesse verbas cativas só para determinados modelos de geração de inovação, portanto, de transferência de conhecimento para produtos. Países como Portugal poderiam beneficiar muitíssimo de modelos desses, que nos obrigassem as nossas universidades, os nossos laboratórios, os nossos centros de conhecimento a interagir com as nossas empresas. E um estímulo desses seria o estímulo ideal. Há um aspecto que é fundamental compreender, é que o programa Horizonte 2020 não é focalizado no Oceano Atlântico. Tem calls, portanto, concursos para o mar, mas não necessariamente para o Atlântico. E daí que seja fundamental também aquilo que hoje já se ouviu aqui sobre os acordos de parceria entre a Comissão Europeia e os Estados-membros, esses sim, que no que diz respeito aos Estados-membros do Atlântico, podem ser focalizados no que diz respeito à economia azul na bacia do Atlântico. Esta é uma mudança, deve ser um elemento fundamental. Agora, este plano de ação do Atlântico é um plano de ação que foi feito de baixo para cima, bottom-up, através do Fórum do Atlântico, do envolvimento das regiões, não apenas dos Estados-membros, mas das regiões, dos outros agentes da economia do mar, do ensino, da investigação. Mas atenção, surgiu aqui um plano bem feito, mas um plano também que é passível de expirar no prazo, porque é um plano que necessita desta coerência por parte dos Estados, das regiões, em financiá-lo, e se ele não for suficientemente financiá-lo, não há dúvida nenhuma que em 2020 nós saberemos se o plano foi bem sucedido ou se falhou rotundamente. E é por isso que eu digo que é um plano de ação a prazo. É fundamental compreender isso, porque poucas vezes um plano pode ser tão bem aferido quanto este plano de ação do Atlântico. Eu não sei se teremos muito mais tempo para muito mais reflexões, mas talvez, considerando que esta é uma última ronda, eu iria começar novamente pelo Matthew King e pedir-lhe uma reflexão acerca da salvação, praticamente, das vocações europeias da Europa. Sobretudo, se nós pensarmos que o que é hoje um acidente marítimo, um desastre ecológico na costa europeia, onde é que ele começa, onde é que ele acaba, onde é que são as fronteiras nacionais, como é que elas se definem. Nesta indefinição e nesta unificação, se calhar natural, que a Europa está a passar, como é que conseguimos reestruturar conceitos europeus, por exemplo, em que a competitividade empresarial, por vezes, pode ser adversária da sinergia de recursos. Eu estou a pensar, obviamente, que tenho em mente o caso dos nossos estaleiros, quando houve muito potencial de construção e reparação de navios que se deslocou naturalmente pelas saudáveis tendências de mercado para o norte da Europa. O que é que nós podemos fazer para integrar novamente num espaço eficaz que gere os tais 7 milhões de postos de trabalho, sustentadamente, não em indústrias perdidas no tempo, que já não têm recuperação possível, mas renovadas na esperança de bem-estar que elas contêm. Okay, thank you.
I think you're right to refer to the fact that there are, of course, sustainability issues and threats at sea that need to be handled. And there is European legislation that is trying to encourage member states to not only set aside a certain amount of the sea as protected areas for the benefit of the ecosystems, but also so that we're able to understand better and maintain the quality of the marine environment. And I think that's a very important part of what the blue economy is about. We can't have a blue economy that develops 7 million jobs, but at the same time kill the goose that lays the golden egg. There needs to be a much deeper and broader reflection as to how we are going to maintain the marine environment in a quality state. And when we start developing offshore techniques such as seabed mining, etc., which may have environmental impacts, let's not deny that, it needs to be done in such a way that societal acceptance for these new technologies will be there, because there will be a strand of thought and work that keeps the marine environment in a good shape for future generations. So the entrepreneurial drive that we're trying to generate in order to create these new jobs will, of course, need to be directed in a way that the environment is kept clean. And you ask also, how are we going to create these new jobs? I think part of the answer has been already discussed here today. It's about innovation. It's about driving innovation through vehicles like Horizon 2020 and EU funds, but also national research funds, which are also extremely important for this. And bringing these funds together in order that member states and the EU together can create economies of scale in their research effort in order to generate new technologies and move these new technologies to the market. That's often where, sadly, Europe fails by comparison with other major markets. And that's something that the blue economy is going to need, and that hopefully Horizon 2020 will be able to do something for that. There's also the skills element that I've spoken about. There's also the element of making sure that we have enough information about the marine environment at our fingertips to enable investments and research to go ahead sensibly. And there are efforts at both European and national level to try to bring together the marine data that we have so that investments take place on a sensible basis and more information can help spur innovation. So there are also spin-off benefits there too. But I think it's important maybe to end, I'll just end on this note, that there's a human dimension to this, which we mustn't neglect. When we have plans like the Atlantic Strategy and the Atlantic Action Plan, they can only work, and to the benefit of the citizenry, they can only work to create jobs if the networks that are established at regional and local level amongst industries, amongst scientists, and we've talked also about the clustering effect of marine industries, if these can come together and if benefit and experience can be shared between these networks, and that I think is going to be a very important part of how the Commission, the European Commission, is going to try to drive forward the Atlantic Action Plan over the next 6-7 years, to try to make sure that enough connections are built between regions, between people, so that we can start to share and develop projects, that there can be copying of good ideas, and that enough momentum is generated with the help, of course, of private funding and EU funding and national funding in order to make sure that the benefits are real and are felt by people over time. Bom, a questão do mar continua a ser um desafio para Portugal e vai ser sempre um desafio, felizmente, porque há muito para descobrir. E dar resposta a este desafio é algo, com certeza, que está na natureza humana levar a cabo. Está na natureza humana levar a cabo, movido pela necessidade que nós temos de desenvolvimento, movido pela necessidade que nós temos de criar mais pontos de interesse para continuarmos a progredir. Os aspectos fundamentais da sustentabilidade ao nível da preservação, os aspectos fundamentais do conhecimento, mas também da exploração, eles têm que andar os três lado a lado.
E tem que andar os três lado a lado e é preciso que estes três aspectos fundamentais sejam depois suportados por aqueles mecanismos de governação que são adequados a que eles se concretizem. Portanto, é isto que neste momento nós temos na nossa Estratégia Nacional para o Mar. Olhamos para todos estes aspectos, damos indicação àquilo que será o papel de cada um dos setores, o papel do Estado, o papel do setor privado, da iniciativa privada, o papel das organizações não governamentais. Cada um tem um papel que em cada uma das áreas será fundamental e cada um deve procurar desempenhar esse papel e procurar desempenhá-lo por si próprio. O Estado não pode estar a ser o motor de todas estas áreas, não pode estar a ser mais o motor de todos estes setores, porque, primeiro, não é assim que contribuirá para a criação realmente de uma economia do mar que seja uma economia próspera e duradoura, não é assim que criará aquilo que todos nós queremos, que é o desenvolvimento sustentável do mar. Portanto, aqui cabe-nos, num momento em que estamos aqui a assistir nesta conferência e vamos continuar a discutir as possibilidades que existem de apoio às ações que já estão identificadas e outras que poderão ser identificadas, num quadro que é de muito apoio, um quadro em que existem realmente muitos recursos para serem utilizados. Temos que juntar a este quadro a nossa vontade de, em cada uma das nossas áreas, em cada uma das nossas competências, podemos fazer o melhor para conseguir aquilo que todos nós queremos, que é uma grande valorização do mar e, no caso de Portugal, uma valorização que queremos muito, muito maior do que a que é atualmente. Muito obrigado. É importante uma conferência destas, obviamente, eu como tendo assistido aqui nesta posição privilegiada de os ouvir, em que é importante que passemos da fase das ações meramente declarativas para as zonas mais concretas. E era isso que eu lhes pedia também que abordassem, Dr. Tiago Piticunha. Trazer só um exemplo. Por exemplo, nós temos, e parece até, e iludiu-me durante algum tempo aqui no estuário do Tejo, quando via ali o pórtico da Lisnave, que é um colossal guindaste elevador, e não ver nada por baixo. O que é que aconteceu à Lisnave? Isso era assim um símbolo de derrota nacional. A Lisnave renasceu noutra zona. E é um estaleiro, como sabe, extremamente dinâmico, com inovações tecnológicas totais, algumas tão óbvias que até nos surpreendem, como, por exemplo, um sistema de elevação de navios de grande porte, exclusivamente com a maré, ou seja, o navio entra na maré alta, a maré baixa e ele fica, e eles têm o calendário de trabalho de tal modo organizado que entre as duas marés realizam todas as tarefas de manutenção que fazem, e aparentemente pela carteira de encomendas que têm, de modo absolutamente brilhante, sobretudo com espaços de poucas horas, menos de meia hora entre o período de cumprimento de tarefas. Portanto, há soluções, claro que há soluções, como tem que haver. Uma solução para os estaleiros de Viana do Castelo, e está muita gente a trabalhar nisso e a pensar nisso. Eu espero que a solução seja seguramente benigna e do agrado, sobretudo, de quem depende dos estaleiros. E quem é que depende dos estaleiros? Somos nós todos que dependemos dos estaleiros de Viana do Castelo, de um modo ou de outro. Eu também, eu queria, no fundo, pegar nas suas palavras para também fazer uma intervenção final otimista, virada para o futuro, com uma visão de longo prazo, e dizer um pouco que uma estratégia como esta do Atlântico pode, no longo prazo, significar três aspectos fundamentais. Um aspecto fundamental inicial, que é um sentido de pertença ao Atlântico. Se nós pensarmos nos estados ribeirinhos, nas regiões do Mar Báltico, existe um sentido de pertença claro a essa bacia marítima. Seria um objetivo de longo prazo de uma estratégia de planos de ação virados para o Atlântico, que lá mais à frente haja mais identificação, mais identidade, o ADN, que o meu amigo Eli Jamarres referiu na sua intervenção, de pertença ao Atlântico. Em segundo lugar, a valorização que as nossas sociedades, a nível nacional, a nível regional, local, valorizem, compreendam a valorização dos recursos naturais do Atlântico. A maior parte das pessoas, por simplesmente, desconhecem os recursos naturais do mar, os recursos naturais que o Atlântico nos pode trazer. E, finalmente, que tenham um respeito profundo pela questão do ecossistema marinho, dos serviços ecossistémicos que sustentam esses recursos naturais, que geram esses recursos naturais e que, portanto, permitem a economia do mar.
Em termos de objetivos de mais curto e médio prazo, eu gostaria de conseguir, a curto prazo, desde logo, a adesão do setor privado, do business. É fundamental que o setor privado ponha também aqui os seus investimentos. E por isso é que eu volto à minha intervenção anterior. O setor privado só vai investir mais na economia azul se os Estados, membros da União Europeia, os Estados do Atlântico, a Comissão Europeia, e utilizando uma expressão estrangeira, put the money where the mouth is. Portanto, se perante as estratégias e os planos de ação que desenvolvemos existem fundos disponíveis para essa estratégia de desenvolvimento, não tenho dúvidas nenhumas que os privados vão acreditar e vão entrar. E, portanto, a adesão dos privados é fundamental. A segunda coisa é a organização coletiva. Em Portugal falta também, do modo generalizado também na Europa, na área da economia do mar, falta investir nesta organização coletiva inteligente. Falta dar escala aos centros de investigação para poderem concorrer a parcelas maiores dos fundos de investigação europeus. Falta colocá-los mais em contacto, criar sinergias entre centros de investigação que têm algo em comum e que são diferentes. A interdisciplinaridade é fundamental. Falta criar tetos comuns a esses centros de investigação e a eles e às empresas, juntar empresas e centros de investigação. Falta criar centros de capacitação tecnológica, como nós temos hoje em dia, por exemplo, no têxtil, nos vinhos, na cortiça. Não temos em setores-chave da economia do mar e deveríamos ter. Falta pensar também para a internacionalização, em apoiar essa internacionalização através da geração de market intelligence, portanto, conhecimento dos mercados, dos produtos, das tendências que noutros países existem e que constituem uma procura dos nossos produtos. Falta, obviamente, também construir clusters entre as cadeias de valor dos diversos setores da economia do mar e, portanto, nestes dois aspectos de organização coletiva dos agentes da economia do mar, incluindo dos agentes académicos e adesão do setor privado, são, digamos, os dois ingredientes que eu gostaria de ver juntar-se ao papel que os Estados têm tido com o desenvolvimento destas estratégias e destes planos de ação. Aqui fica. Muito obrigado a todos que nos seguiram, muito obrigado por me terem dado o privilégio de participar convosco neste debate, Sr. Matthew King, o Tiago Piticunha e o Sr. Secretário de Estado, que, entretanto, aqui fica um anúncio formal. Amanhã, no Jornal das 9, o Sr. Secretário de Estado fez o favor de aceitar o meu convite e, portanto, fará aqui eu, com característico oportunismo, aproveitei para o convidar quando estava aqui numa situação em que ele não recusaria, de certeza, e será certamente uma súmula interessantíssima desta conferência. Muito obrigado por me terem convidado. Muito obrigado. Boa noite. Vamos para intervalo, para almoço. Retomamos a sessão às 2h30. Apenas uma breve informação. Há uma degustação de cavala fresca e em conserva e arroz carlino português junto ao stand do Ministério da Agricultura e do Mar, promovido pela DOCA Pesca. Obrigado.